Bom, pessoal, olha, hoje nós vamos conversar aqui na TV Folha do Brejo com a Geise Lopes. Ela é fisioterapeuta com especialização em coluna e formação em pilates. Olha só, gente, entende muito, tem um estúdio maravilhoso. É aqui em Bananeiras, onde eu estou nesse exato momento. Vamos falar com a Geise Lopes. É um prazer tê-la aqui no portal e na TV Folha do Brejo, Geise. O prazer é todo meu, Cristiano. Eu que agradeço, a oportunidade de estar falando algo que eu amo, a fisioterapia e principalmente o método Pilates que eu venho desenvolvendo aqui na cidade de Bananeiras há 5 anos. O método Pilates ele tem crescido. Todo mundo hoje ouve falar nesse método Pilates, eu estou com dor na coluna, eu tenho artrose. Então os médicos hoje estão indicando, Mas muitas vezes a gente não sabe, não entende o que é o método, Vemos muitas mulheres, pensamos que o Pilates é bola, é alongamento, mas existem alguns mitos, certo? E eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho hoje do que realmente é o método Pilates, certo? Ao contrário de que todos pensam, o método foi desenvolvido por um homem, certo? Ele era alemão e o nome dele era Joseph Humbert Pilates. Ele nasceu em 1880. Esse homem ele tinha bronquite, raquitismo, febre reumática. Então ele era uma criança cheia de problemas de saúde. E ele encontrou na atividade física o refúgio, para a melhora da sua saúde. Certo? Esse jovem, ele tudo que era exercício na época, como a Alemanha é frio, ele participava de tudo. Então, esqui, ele foi lutador de boxe profissional, ele participou de circo, yoga, balé. Então, o método Pilates, ele fez a junção de um pouquinho de cada coisa, certo? Os exercícios eram realizados no chão. Então, ele observava um movimento, observava outro e realizava tudo no chão. Mas ele não tinha formação. Esse homem não era fisioterapeuta, ele não era educador físico, não era enfermeiro. Mas ele tinha uma curiosidade e entendia de movimento como ninguém. E eu digo que ele era fisioterapeuta e não sabia. Mas ele, para a gente encurtar a conversa, esse jovem, ele tinha uma sede de conhecimento e tinha um vizinho médico. Ele cortava a grama desse vizinho e em troca estudava na biblioteca. E se tornou um autodidata. E ele, na época da Primeira Guerra Mundial, ele estava em um campeonato de boxe na Inglaterra. E ele foi para lá. E esse homem, imagina naquela época, um homem fazendo exercícios diferentes. Ele fazia tudo de sunga. Então achavam que ele era um louco, um espião. E prenderam ele num campo de concentração. E lá ele teve que cuidar dos fuzilados. E eu fico imaginando, isso não tem escrito, eu fico sempre idealizando, ele vendo aquele pessoal acamado, ferido, como é que ele ia ajudar, se os exercícios todos eram realizados no chão. Então ele teve a brilhante ideia dos pacientes que ele cuidava. Eu não sei, Cristiano, se você já teve oportunidade, ou se você aí de casa que está vendo, antigamente existiam as camas que o lastro da cama era molas. Hoje não, o lastro é madeira e o colchão vem em cima, Então, na época, era esse tipo de cama. E ele, todos os pacientes que ele cuidou, ele sentado na cama, puxando as molas da cama. Isso é o grande diferencial do Pilates. E por isso que uma criança de 5 anos de idade a um idoso de 90, tendo entendimento, pode realizar o método. Porque a mola, ela não causa baixíssimo impacto articular, diferente do peso convencional que a gente vê nas academias de musculação. Por isso que você, com problema ou não de saúde, pode realizar o método Pilates. Olha, o que eu fico impressionado, Você estava falando, nossa, não é algo inventado aleatoriamente, é algo que foi pesquisado, que foi estudado, tem ciência, tem experiência. Hoje nós vimos que pratica o Pilates a ala feminina. Eu estava até conversando com o João antes aqui. Existe homem que pratica Pilates? Muito, Esse conceito vem se desmistificando, Principalmente porque o criador realmente era um homem e porque os homens têm entendido que é importante cuidar da saúde, O método, ele não só para a mulher, mas ele traz um benefício muito grande para os homens, postural, certo? O condicionamento físico e prevenção. Existe uma musculatura, tanto no homem quanto na mulher, que se chama assoalho pélvico, certo?
e ela é responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos. E o fortalecimento dessa musculatura hoje já é comprovado que tem um papel fundamental na prevenção do câncer de próstata. O Pilates emagrece? Essa é uma pergunta, né, que todo mundo sempre faz, né? O método, na realidade, ele existe em várias vertentes hoje, porque antes de Joseph falecer, ele não patenteou a técnica. Então, hoje, várias pessoas pegam o método e faz Pilates Fit, um Pilates com mais trabalho dessa parte cardiorrespiratória, né, a parte aeróbica. Mas se a gente pegar o conceito original, aquilo que Joseph trazia, ele com certeza vai auxiliar, certo, no peso, porém, ele não é uma atividade aeróbica como uma corrida, como uma caminhada, como pedalar, certo? Jamais ele iria conseguir os resultados de uma atividade aeróbica. Ele não tem esse trabalho aeróbico, mas com certeza, se movimentar, com certeza a gente vai trazer vários benefícios e vai modelar o corpo. Isso que eu ia fazer essa pergunta a você. Além da resistência muscular, que é muito importante, até para a terceira idade, não é? Ele modula o nosso corpo, a musculatura do nosso corpo? Completamente. Eu acho que é a parte fundamental do Pilates. Ao contrário das atividades que a gente comumente vê, não que seja errado, eu gosto muito da musculação, acho incrível. Mas tem um grande diferencial. O Pilates, eu falo Pilates e musculação porque se assemelham na questão de trabalho de força, certo? Mas o que eu acho bem interessante no Pilates é porque o Pilates não trabalha músculos isolados. Um exemplo, bíceps, tríceps. O Pilates trabalha grupos musculares. E por trabalhar grupos musculares, a gente consegue recrutar muito mais fibras e consegue definir melhor. Então, a gente organiza. O principal objetivo do método é esse. É você trabalhar o equilíbrio muscular. Imagine, Cristiano, algo equilibrado. A gente pensa em algo na medida certa. Então, se uma comida estiver muito salgada, essa comida está bacana? Não está. E o contrário também não. Imagine seu músculo só forte. Ele não está equilibrado. E só flexível também não. Então, o Pilates, ele trabalha em um só movimento essas duas vertentes. O volume muscular não quer dizer que você tenha resistência e qualidade muscular, não é verdade? Isso. Então, por trabalhar as duas coisas, a gente vai conseguir, né, uma resistência muito maior. Eu que já tive experiências assim, trabalhar com atletas, com pessoas do boxe, a gente vê, né, em atividades do seu cotidiano normal, de condicionamento, a gente vê a sua habilidade. Quando chega para fazer o exercício do método Pilates, que exige uma musculatura mais profunda, mais grupos musculares, a gente vê a dificuldade de realizar o exercício. Então, Pilates, gente, não é alongamento. Pilates também é alongamento. Olha, estamos desmistificando alguns mitos que existem sobre o Pilates, né? Não é isso, Geise? Isso mesmo, Cristiano. E eu, assim, sou apaixonada por isso, porque a gente ouve muito, né? E por não ter essa patente, pelo método não ter essa patente, então a gente vê muita coisa hoje, né? O interessante é a gente buscar algo que realmente dê resultado, né? Porque moda vai, mas moda também passa. Verdade. Para finalizarmos essa entrevista maravilhosa, que com certeza acrescentou bastante informações para o seu conhecimento sobre o Pilates. Geise, o que é que melhora na saúde a prática do Pilates? Dependendo da idade, seja ela na adolescência, seja a prática já na fase adulta ou na terceira idade. Fala para mim o que é que melhora na saúde do cidadão, do indivíduo que pratica o Pilates. O Pilates, ele, né, atua em vários sistemas do nosso corpo, né? Então, um dos principais benefícios que a gente consegue ver de cara logo nos primeiros meses é a melhora da postura. E hoje, Cristiano, 80% da população apresenta algum problema de coluna, algum problema postural. Então, a questão da postura é a principal coisa, né? E a gente tem uma boa postura porque nossa coluna é o centro. É dela que parte todos os estímulos para todos os órgãos. Então, se nossa coluna está 100%, todos os órgãos funcionam bem, né? Então, essa melhora da postura, melhora da flexibilidade, então a gente consegue realizar as atividades do dia a dia com muito mais precisão e tranquilidade.
né? Condicionamento respiratório também, porque durante as aulas do Pilates, o tempo todo a gente está fazendo a respiração, diferente de outras técnicas que a gente respira se quiser. Então, no Pilates, você é obrigado a fazer essa respiração, né, que vai mandar muito mais oxigênio para o músculo e vai fazer esse músculo crescer saudável, né? Não é dar só volume, mas é qualidade muscular. E eu sempre costumo dizer, é uma coisa que é muito particular meu. Nós fomos feitos para o movimento. Então, se fôssemos apenas esqueleto, osso, né, nós não teríamos nenhum tipo de função, né? Então, se o músculo é que dá toda essa capacidade da gente realizar tudo, para falar, para comer, para respirar, tudo a gente precisa do músculo. O coração para bater, né, precisa do músculo. Então, a gente tem que cuidar desse músculo. Então, a qualidade muscular, você melhorando isso, todo o sistema melhora, né? A imunidade, tudo isso vai melhorando. Olha, Geise Lopes, foi um prazer conversar com você, aprender mais sobre Pilates. Com certeza, virei outras vezes fazer outras matérias aqui. Geise, fica à vontade, divulga um pouco aí o teu estúdio, onde fica, a rua. E eu sei que aqui é bastante assíduo, muita gente de hora em hora tem que estar marcando para poder estar vindo aqui. Não sei se tem vaga, pessoal, mas aqui ela vai vender o peixe dela agora. Isso mesmo. Então, eu já estou aqui em Bananeiras há 5 anos. O estúdio ele funciona de segunda a quinta, das 6 da manhã até meio-dia e de 1h da tarde até 7h30 da noite, certo? As aulas são 50 minutos. O estúdio se localiza na Rua do SAMU, para quem não conhece, certo? Na Rua do SAMU e do CAPS. E aqui, assim, a gente tenta trabalhar não só as disfunções, né? Não só alguma doença específica, alguma patologia. A gente tenta tratar o todo, né? O bem-estar tanto físico como psicológico, para que a gente tenha uma vida plena. E agora eu quero agradecer, Cristiano, mais uma vez, né, pelo convite, por estar falando de algo que eu tanto amo, né? Do movimento, falar da fisioterapia, que é a profissão que eu abracei com muito carinho e que é minha paixão. É muito importante falar de algo que realmente eu transmito com muito amor. Agradeço a oportunidade e fico muito feliz por estar falando aqui no portal Folha do Brejo. Eu que agradeço, e os telespectadores também da TV Folha do Brejo e os nossos amigos internautas, aquele abraço.